E aí galera, beleza? Vou trazendo aí mais um vídeo, mais uma dica aí de trigonometria. E no vídeo de hoje, eu vou ressaltar algumas coisas que eu havia dito no vídeo passado sobre o triângulo retângulo. Porque basicamente é o triângulo que se estuda na trigonometria. Então, a gente tem que seguir do seguinte princípio. Por que é chamado de um triângulo retângulo? Eu já havia falado no vídeo passado, mas é só para relembrar. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui, beleza? Certo? Para esse triângulo ele ser chamado de um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto. O que seria um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Beleza? E a gente tinha dito também que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180 graus. Então, se você vê um triângulo que ele seja equilátero, o que seria um triângulo equilátero? Que tem os três lados iguais. Um triângulo isósceles, que tem os dois lados iguais. Ou um triângulo escaleno, que tenha os três lados diferentes, não importa. Qualquer triângulo que você vê tem 180 graus. Se você vê um triângulo aí que não tenha 180 graus, não é desse planeta, tá? Porque todos os triângulos têm 180 graus, é padrão. Então, beleza. Esse triângulo, ele é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. E ele tem outras peculiaridades. Primeiro, os lados dele têm nomes especiais, chamam-se catetos. Isso é bom que a gente saiba porque em trigonometria você vai ouvir sempre esse nome, catetos. Certo? Esse aqui também catetos. E esse aqui chama-se hipotenusa. Eu vou até colocar de outra cor para ficar bem visível. Então, o que seria a hipotenusa de um triângulo retângulo? Vai ser sempre o maior lado de um triângulo. Sempre. De um triângulo retângulo. Certo? E ele vai estar sempre oposto. A hipotenusa está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Esses dois chamam-se cateto. Bem, se esse ângulo aqui, uma hipótese, tenha 30 graus, certo? Então, esse ângulo tem 90. Esse tem 30. 90 com 30, 120. Quanto falta para 180? 60 graus. Então, esse ângulo teria 60 graus, entendeu? 30, 60. Porque a soma dos três ângulos internos não é 180 graus? Então, por lógica, esse teria que ser 60 graus. Beleza? Então, o que acontece? Em alguns livros por aí, vocês vão ver a hipotenusa com a letra A. E os catetos variam. Pode ser com a letra B, aqui pode ser com a letra C, ou aqui poderia ser a letra B, aqui é a C, não importa. Certo? Esses lados aqui não tem definição. Qualquer letra que você quiser pôr aqui, não importa. Desde que você saiba qual que está correspondendo a cada lado, tranquilo. Então, o que acontece? A gente precisa entender que esses triângulos retângulos, triângulo retângulo, eles têm algumas relações entre os ângulos, entre os lados. Então, o que acontece? Temos essa relação aqui, ó, que as pessoas ouvem falar muito, que é a relação seno, cosseno e tangente, certo? O que seria o seno? Seria o cateto oposto, que a gente acabou de falar que são os catetos aqui. Por enquanto, não se preocupe com isso, quem é oposto, quem é adjacente. Tá? Mais tarde a gente vai entender por quê. Temos o cosseno, certo? E temos a tangente. O cosseno seria o cateto oposto sobre hipotenusa. O seno seria o cateto oposto sobre hipotenusa. E a tangente seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Mas quem é que vai dizer quem é oposto, quem é adjacente? É o ângulo que vocês vão trabalhar. Muita gente faz confusão com isso e acaba aqui confundindo tudo e acaba aqui embolando tudo e acha difícil por isso, porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quem vai me dizer quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente é o ângulo que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu tiver um exercício lá que eu vou ter que trabalhar com esse ângulo aqui, ó, de 30 graus, um exemplo, quem que está oposto
quem que está oposto ao ângulo de 30 graus? Não é esse lado aqui? Não é o B? Certo? Não é o B? Então é cateto oposto, que é o B, sobre quem? Sobre hipotenusa, seria um seno, né? Seno. Quem que é seno? Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? E quem que é o oposto? Não é o B? E quem que é a hipotenusa? Não, o A? Certo? Por quê? Porque eu estou trabalhando com esse ângulo. Se esse lado aqui é o oposto, esse lado aqui é o adjacente. O que seria uma coisa adjacente? Que está ali do lado. Você entendeu? Esse lado, o lado C, a letra C do cateto C, está do lado do ângulo de 30. E esse aqui não, esse aqui está oposto. Esse lado aqui, ó, o B, está oposto a esse ângulo, ó. Oposto. Então esse aqui seria adjacente. Quando eu estiver trabalhando com um ângulo de 60 graus, aí sim. Quem que está oposto do ângulo de 60? Agora é o C, certo? Ó, oposto desse ângulo é o C. E quem que é o adjacente do ângulo de 60? Agora é aqui, ó, é o B. Então, gente, não confunda quem é adjacente, quem é oposto. Quem vai dizer quem é oposto, quem é adjacente, é o ângulo que você quer trabalhar, o ângulo que o seu exercício está trabalhando. Entendeu? Então, eu separei aqui um exemplo, um exercício, que para a gente tentar resolver nesse triângulo retângulo. Beleza? Então, eu vou desenhar aqui ele mais limpinho, sem muita informação, porque aqui está muito sujo. Um triângulo retângulo, para a gente colocar as informações do exercício aqui. Beleza? Então, o que acontece? O exercício está pedindo o seguinte. Um triângulo retângulo, né? Um ângulo de 90 graus. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 quilômetros, a que altura este avião estará em relação ao solo? Então, o que a gente vai fazer? Desenha aqui um triângulo retângulo. Certo? Primeira coisa, vou resolver o exercício de trigonometria? Tenho que desenhar, não vou desenhar um triângulo equilátero, não vou desenhar um triângulo isósceles, não vou desenhar um triângulo retângulo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou passar todas as informações que o exercício pede para esse triângulo, certo? Então, o que acontece? Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Então, se ele está levantando voo, ele está aqui, ó. Vou desenhar um avião, que eu desenho bem pra caramba, certo? Aqui um avião, não parece que é um avião, mas é um avião. Sob um ângulo de 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus está aqui. Certo? Bem, se esse aqui é 90 e esse aqui é 30, esse aqui, por definição, 60 graus. Mas o que interessa para a gente no exercício é esse ângulo aqui. Beleza? Então, o avião levanta voo, está aqui. Ele está levantando voo. Se ele está levantando voo, está nesse sentido aqui, ó. Certo? Sob um ângulo de 30 graus. Beleza? Depois de percorrer 8 km, bem, se ele levantou o voo e vai voar nesse sentido, obviamente que aqui seria 8 km. É a distância que ele vai percorrer. A que altura ele estará, que altura que o avião estará em relação ao solo? Bem, a altura é isso aqui, né, gente? Ó. Certo? Então, esse aqui seria o nosso H. Beleza? Agora, o que muita gente confunde é na hora de passar isso aqui para as relações trigonométricas, se for seno, cosseno e tangente. Então, o que a gente tem que olhar? O que a gente está procurando? O que a gente vai trabalhar? Não é o ângulo de 30? Certo? Não é o ângulo de 30? Quem é que está oposto ao ângulo de 30? Que é o que eu quero saber, a altura. Não é o H? Certo? Então, H seria cateto. Quem é o oposto? Não é o H? Cateto oposto sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é outra informação que eu tenho. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. E que relação é essa aqui? É o seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou colocar aqui seno, vou fazer por partes. Seno de 30 é igual. Cateto oposto, quem é o oposto? Certo? Eu falei oposto. Se eu tivesse falado adjacente, gente, seria isso aqui, tá? Se eu estiver trabalhando com ângulo de 30 e eu quiser o lado adjacente, é isso aqui porque está do lado. Mas eu quero o oposto, ó, certo? Quem é o lado oposto? Não é o H, que é a altura? Sobre quem?
sobre a hipotenusa. Que é a hipotenusa? Não é o lado maior do triângulo? 8 quilômetros sobre 8. 8 km. Beleza? Aqui não tem nada, eu posso subentender que é 1. Mas aqui faltou eu dizer quem é o seno de 30. Existe uma tabela aí dos ângulos notáveis, que eu estou assinando aqui no momento, eu estou usando essa calculadora, mas se vocês tiverem uma calculadora parecida com essa, até no seu celular mesmo, você coloca a função lá, seno, cosseno, tangente, se você apertar lá a função seno e colocar o ângulo que você quer trabalhar, ó, seno de 30, já vai aparecer, ó, meio, beleza? Então a gente vai copiar aqui de novo. Seno de 30, né? Seno de 30 é igual a meio, que a gente acabou de resolver. 0,5, que é igual a H sobre 8. Aqui não tem nada, é 1, certo? Aqui eu cheguei numa regra de 3. E como é que a gente resolve uma regra de 3? Multiplicando em cruz. Deixa eu destacar aqui para ficar bem visível para vocês. Então, para facilitar sempre, a dica que eu dou é multiplicar sempre pela incógnita, que seria aqui no caso a altura, né, que seria o H. H vezes 1 é o H, certo? Igual 8 vezes meio. Se você tem 8 vezes 1, é 8. Você está multiplicando pela metade, obviamente que é metade. Seria 4 quilômetros. Então, esse avião, quando atingir esse topo aqui, ele vai atingir a uma altura, com esse ângulo, ele vai atingir uma altura de 4 km. Beleza? Então, o que vocês precisam ter em mente, logo de imediato, é saber trabalhar com os ângulos. Entendeu? Se fosse, por acaso, esse ângulo aqui que eu estivesse trabalhando, se fosse um outro exercício, uma outra situação, esse lado aqui, em relação ao ângulo 30, ele é o adjacente. Só que em relação ao ângulo de 60, ele já se torna o oposto. Quem é o oposto do ângulo 60? É esse lado agora. E quem é o adjacente? É esse aqui. Então, não confunda o adjacente com o cateto oposto. Quem vai dizer quem é oposto, quem é adjacente, é o ângulo que você está trabalhando. Está trabalhando com esse? O oposto está aqui. O adjacente é esse. Está trabalhando com esse? O oposto é esse e o adjacente é esse. E aí você joga na relação trigonométrica seno, cosseno, tangente e resolve o exercício aí. É bem simples, é bem prático. Se você aprendeu a resolver esse exercício, pode ser que mude alguns números, algumas relações aí, seno, cosseno, tangente, sobre o ângulo que você vai trabalhar, mas se você entendeu o conceito, resolveu esse exercício, resolve 1 milhão deles. Beleza?